Meus amados, saúdo a todos em nome de Jesus, também você que está acompanhando a transmissão, Deus te abençoe. Alguns estão no leito, a boa mão do Senhor esteja sobre você. Enquanto as crianças saem, vamos otimizar o tempo e abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Marcos 9, a partir do versículo de número 30. Assim está escrito, assim diz a santa palavra de Deus. E tendo saído dali, Jesus estava aqui no norte da Galileia, ali na região de Caná da Galileia. Passavam pela Galileia, ou seja, estavam atravessando a Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus, João aqui o discípulo amado: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Até aqui, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduza a toda a verdade. Peço que você mantenha a Bíblia aberta, para que você acompanhe a exposição e confira escritura com escritura. Veja se o pregador está pregando a Bíblia mesmo, né? E fique com o que diz a palavra de Deus, com a verdade de Deus, que ela sim é verdade absoluta, verdade objetiva. Mas há uma convicção na igreja de que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Então, por isso, a grande responsabilidade da exposição bíblica, da fiel exposição das Escrituras, que é uma das marcas da igreja verdadeira. Queridos, vamos falar hoje a respeito de um tema que nos toca a todos, né? Isso tem a ver comigo e com você, falar sobre humildade. Eita, que assunto difícil, né? Difícil para falar, difícil para ouvir, né? Porque verdadeiramente, infelizmente, nós somos orgulhosos, né? Até quando a gente não percebe que é orgulhoso sim. Até o orgulho nos impede de enxergar que somos orgulhosos, né? E eu queria falar a respeito da humildade como sendo a verdadeira grandeza. Eu acompanhei um sermão do pastor John Piper sobre esse tema, e ele, com aquele estilo que é próprio, que foi dado pela graça de Deus, um homem muito apegado ao Senhor Jesus e apegado à sua palavra, um pregador apaixonado que fala a verdade e fala com o coração, e Deus deu a ele a graça de não apenas pregar, mas de viver a mensagem que ele prega, sendo ele já um veterano,
mas ele continua firme pela graça de Deus. Já um pastor jubilado, mas continua pregando a palavra de Deus e testemunhando. Ele, quando fala sobre a humildade nesse sermão, ele cita Romanos capítulo 1, verso 14, quando Paulo diz que é devedor. Ele diz lá literalmente que é devedor a todos. E o pastor John Piper mostra claramente como o orgulho, a vaidade é algo tão presente na nossa experiência, que ele diz assim: nós nos manifestamos orgulhosos quando nós exigimos, por exemplo, a atenção dos outros. Quando você passar por mim, você tem que falar comigo, né? E isso é uma espécie de orgulho, porque nós nos consideramos tão importantes, né? E ele dava um exemplo que era antigo, né, mas que serve. Eu quero receber o jornal às 6 horas da manhã, eu quero ser o primeiro a receber o jornal. Isso significa dizer, porque eu sou uma pessoa muito importante, né? E ele então culmina com o exemplo do Senhor Jesus, da sua humilhação, do seu esvaziamento, sendo ele quem é, Deus eterno, Deus de Deus, sendo ele o dono de todas as coisas, ele se esvaziou e se humilhou, e ele deu a sua vida por gente indigna. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso paradigma de humildade, e é exatamente isso que ele está fazendo aqui. E eu queria destacar uma afirmação do pastor John Piper nessa pregação. Ele diz assim: a humildade reconhece a própria limitação e necessidade, está aberta a receber ajuda, a ser ensinada e não se ressente de um bom conselho. Uma pessoa humilde, ou que tem aprendido a humildade, é uma pessoa ensinável. Ensinável. Ela não se ofende quando recebe um bom conselho. Olhando aqui o contexto do nosso texto, queridos, Jesus já havia terminado o seu ministério público na Galileia. Ele está agora percorrendo o caminho, está saindo do norte da Galileia. O texto diz aqui que ele chegou até Cafarnaum. Cafarnaum era como uma espécie de base ministerial de Jesus na Galileia, e agora ele estava concentrando todo o seu ensinamento aos discípulos. Eram os últimos meses de vida de Jesus aqui na terra, e ele estava agora dando atenção especial aos discípulos, razão pela qual nós lemos aqui na segunda parte do verso 30, estavam atravessando a Galileia e Jesus não queria que ninguém o soubesse. E a explicação vem no verso 31, porque ensinava os seus discípulos, né? Irmãos, naqueles dias de Jesus, primeiro século, especialmente por causa da influência dos gregos, mas muito especialmente por causa da influência dos romanos, a humildade não era considerada uma virtude, muito pelo contrário, a humildade era um sinal de fraqueza. Mas como nós temos aprendido, o Evangelho é uma contracultura. O Evangelho de Jesus é essa contracultura cristã. E nós que cremos nas Escrituras Sagradas, sabemos que todo coração humano é um adorador implacável de si mesmo. Por isso que às vezes nós ficamos bicudos, porque nós nos adoramos a nós mesmos, né? E nós não aceitamos que alguém nos trate de determinada maneira, né? Foi João Calvino quem disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? A natureza humana caída é dominada pelo orgulho, né? Embora a humildade seja alheia à natureza humana, ela é fundamental para a vida cristã. E eu queria começar citando aqui algumas passagens bíblicas. Eu vou falar aqui rapidamente, antes de a gente fazer a exposição do texto. Por exemplo, Isaías 66, 1 e 2. Escutem bem o que o Senhor está dizendo. Assim diz o Senhor, quem está falando aqui é o Senhor, o majestoso,
o Todo-Poderoso. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei. Quem está falando aqui é o Senhor, o majestoso, o todo-poderoso, o elevado, o totalmente outro. Mas eis para quem eu olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É para esse que o Senhor olha. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8, é um texto que é bastante rico, instrutivo, porque nós pensamos que determinadas ações nossas, o externalismo, irá agradar a Deus. Assim, nós fizermos determinado sacrifício, se determinadas ações forem praticadas por nós, o Senhor ficará satisfeito com isso. E o Senhor diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí vem a resposta do Senhor por boca do profeta: ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com seu Deus. Ame a justiça, pratique a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Palavras do Senhor, Lucas 14, 11: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Efésios 4, de 1 a 3: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E nesse grande capítulo de Filipenses 2, que apresenta Jesus como o paradigma, modelo de humildade, Paulo escreveu pelo Espírito de Deus: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Escute bem isso. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você já ouviu essa pergunta? Você sabe com quem está falando? Mas o Evangelho diz: considere cada um os outros como sendo superiores a si mesmo, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo certo os exalte. Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E Tiago 4,10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Queridos, olhando agora para o texto, como todos nós, os discípulos também precisavam aprender essa lição sobre humildade. Como eu disse, Jesus estava agora dedicando o seu tempo para ensinar a seus discípulos, porque Jesus estava preparando aqueles homens que seriam os primeiros líderes da igreja, a levar o Evangelho, a pastorear a igreja de Deus, e eles estavam sendo preparados. Jesus estava ensinando lições. A primeira lição foi sobre a fé. A segunda lição, sobre a humildade. E naquele contexto, os líderes religiosos não eram humildes, e eles não eram bons exemplos para o povo. E a lição que Jesus ensina aqui, ele usa essa metodologia. Ele ensina pelo preceito,
e ele ensina pelo exemplo. E esses são os 2 pontos da mensagem desta manhã. O tema é humildade, verdadeira grandeza. Primeiro ponto, Cristo é o padrão. E o segundo ponto, as instruções do nosso Senhor Jesus, os preceitos que são ensinados pelo Senhor Jesus. Então vamos lá. Primeiro lugar, Cristo é o padrão. Versos 30 a 32. Saindo dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Queridos, nós conhecemos o texto bíblico quando Jesus falou de si mesmo como sendo manso e humilde de coração. Lembram-se? Mateus 11, ele é manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ao longo da sua caminhada, do seu ministério, Jesus demonstrou humildade. Por exemplo, quando ele lavou os pés aos discípulos, ele não estava ali instituindo uma cerimônia, mas ele estava dando exemplo. Ele, sendo Senhor e Mestre, cingiu-se como um escravo e lavou os pés aos seus discípulos. E ele estava dando exatamente esse exemplo, ensinando esse princípio: o maior entre vós seja aquele que serve. É isso que nos diz o Evangelho. E a morte de Cristo na cruz, essa é a expressão máxima da sua humildade, da sua entrega, do seu esvaziamento. E é sobre isso que esses versículos de 30 a 32 nos falam. Então, fique imaginando Jesus caminhando com seus discípulos e falando a eles a respeito de sua prisão, do seu sofrimento, do seu desprezo, da sua morte e da sua ressurreição. Mas é impressionante, queridos, Jesus, o mestre dos mestres, ninguém jamais falou como ele. Nunca houve um pregador como Jesus. Ninguém falou com tanta clareza, com tanta verdade, porque ele é a verdade, ele é a palavra. Mas é impressionante como o nosso coração é tardio para crer e para entender, porque os discípulos estavam ali com o mestre dos mestres, mas eles não compreendiam. E eu temo, queridos, que nós que nos reunimos em um número maior todas as semanas e que ouvimos inúmeras pregações, se pensarmos aqui nos 52 domingos, nós ouvimos mais de 100 pregações anualmente, ainda aquelas que a gente assiste lá no YouTube. Quantas pregações! E a grande questão é: compreendemos? Estamos crescendo? Estamos mais parecidos com Cristo? Somos discípulos do Senhor? Não estou falando se nossa mente está alimentada, se nós adquirimos muito conhecimento e sabemos dar definições precisas e teologicamente corretas e reformadas. A pergunta não é esta. A pergunta é: crescemos? Somos parecidos com Jesus? As marcas da convivência com Jesus são visíveis na nossa vida, na nossa conduta, na nossa linguagem, nos valores, nas escolhas, nas opções. Cristo está sendo formado em nós verdadeiramente. Então, queridos, a primeira verdade que os discípulos estavam precisando compreender, e eles não compreendiam ainda, era esse testemunho do Senhor Jesus. Ele não apenas falou a respeito da humildade, mas ele foi o padrão da humildade. Eu queria chamar a atenção aqui para o verbo entregar, que aparece aqui. Às vezes nós passamos por algumas palavras e não aprofundamos o estudo, mas o verbo aqui, entregar, ele tem um significado muito especial. Literalmente seria trair ou passar para alguém. É isso que Jesus estava dizendo: o Filho do Homem. E esse Filho do Homem era um título messiânico,
tirado lá de Daniel capítulo 7, versículo 13. É quando aparece pela primeira vez Filho do Homem, um título messiânico. Em termos humanos, o que Jesus está dizendo aqui é que os anciãos, os sumos sacerdotes, os escribas, o povo em geral, Judas, Pilatos, todos foram culpados por terem levado Jesus ao julgamento, ao sofrimento e à morte. Mas olha o que a Bíblia diz, Atos 3,13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Mais importante, e eu queria chamar sua atenção para isso, acima de tudo, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2, 22 e 23, quando Pedro pregou em Jerusalém no dia de Pentecostes: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Quando a gente olha para o fato histórico e a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente pode concluir: a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi uma surpresa para Deus. Na verdade, tudo fazia parte do plano divino. Nós temos aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas os discípulos ainda não compreendiam essa realidade profunda. A humildade de Jesus consistiu na sua obediência e na sua submissão ao Pai. Queridos, Jesus é o nosso padrão. Submissão, obediência. A minha vontade consiste em fazer a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos olhar mais para Jesus, conhecer mais o Senhor Jesus, ouvir mais a voz de Jesus pela palavra e aprender com Ele, porque nós somos vaidosos, orgulhosos, nos insurgimos, reclamamos, protestamos. Se não somos reconhecidos, se não somos aplaudidos, se ninguém reconhece o trabalho que a gente faz na igreja, a gente fica logo amuado, chateado. Ninguém disse nada, ninguém valorizou o que eu fiz. A pergunta é: você fez para Ele ou fez para receber aplausos? Jesus fez para agradar o Pai em obediência. Jesus fez o melhor. E esse é o nosso padrão, queridos irmãos. Jesus é o nosso modelo, obediência e submissão ao Pai. E quando nós pensamos na realidade, e Ele fez tudo isso em favor de gente como você e eu, de gente que não merecia nada. Isso é humildade. Jesus é o nosso padrão. Mas em segundo lugar, nós temos aqui as instruções práticas do Senhor Jesus. Como eu disse, o mestre dos mestres, o maior pregador, o maior professor, ele tinha autoridade e ele ensinou com autoridade. E aqui a partir do verso 33 até o verso 41, nós temos 5 instruções do Senhor Jesus Cristo. A primeira, versos 33 e 34, acompanha aí a leitura. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Queridos, esse é o nosso coração. Como o nosso coração é enganoso, né?
Jesus falando da sua morte, Jesus falando do seu sacrifício, da sua ressurreição. Estavam caminhando ali, Jesus instruindo. Determinado momento da caminhada, o assunto dos discípulos era este: quem é o maior? De nós aqui, quem é o maior? Misericórdia, né? Misericórdia. Quando a gente olha para a igreja, a instituição, que perigo é o poder, né? Que perigo é o poder. Quando nós pensamos na estrutura da nossa igreja, a Assembleia Magna, o Supremo Concílio, né? Particularmente eu nem gosto desse nome Supremo, né? Supremo Concílio, né? Gosto mais de chamar Assembleia Maior, né? Sínodo, Presbitério, Conselho de Igreja, né? Que é o concílio menor, né? A grande questão é quantos servos nós temos nesses cargos, nesses ofícios, nessas funções. Quantos servos nós temos? E quantos olham para esses cargos e ambicionam o poder? Censuramos os discípulos porque estavam perguntando quem é o maior, que era a discussão deles, o assunto deles. Quem era o maior? E óbvio que quando Jesus faz a pergunta, não é que Jesus não soubesse que ele é Deus, né? Mas ele estava provocando os discípulos. E eles entenderam tanto a palavra de Jesus que ficaram em silêncio, certamente até ficaram envergonhados, né? Agora, quando nós olhamos para os evangelhos, a discussão não aconteceu apenas nessa viagem de Caná da Galileia para Cafarnaum, mas esse debate era recorrente. Você pode olhar aí em outros textos, né? No próprio Evangelho de Marcos, aqui capítulo 10, a partir do verso 35, e em Lucas 22, 24, queridos, depois de Jesus ter instituído a ceia, depois de ter comido a Páscoa com eles, depois de ter instituído a ceia, eles ainda estavam perguntando quem era o maior. Como o coração é orgulhoso, queridos irmãos. E a primeira instrução que Jesus dá aqui é esta: o orgulho destrói a humildade. Essa é a primeira instrução. O orgulho destrói a humildade. Não pode haver verdadeira unidade entre pessoas orgulhosas, porque só pessoas humildes é que amam. Esses homens representavam a primeira geração de pregadores do Evangelho. Seriam em breve os líderes da igreja neotestamentária que seria fundada. E o Senhor estava ensinando a eles, porque eles haveriam de sofrer perseguição, oposição, hostilidade. Então, eles precisavam aprender a andar em unidade. Eles precisavam ser solidários, mas se estivessem divididos, quem é o maior, quem é que manda, quem é o mais importante, como combater toda a hostilidade, toda a perseguição, como resistir? Queridos, escutem isso. Os relacionamentos cristãos são baseados em sacrifício, em serviço e em amor. Isso é o relacionamento cristão. O orgulho sendo autocentrado, o orgulho é indiferente aos outros, não é? Na verdade, o orgulho é sempre muito crítico. O orgulho tem uma língua ferina. Mas a Bíblia diz que o amor edifica. Escutem, Filipenses 1:27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Não é lutando entre vocês, quem é que manda mais, quem é o mais importante, quem é o mais brilhante, mas em unidade,
lutando juntos pelo Evangelho, pela fé do Evangelho. O orgulho, queridos, é a causa mais comum de destruir relacionamentos e de dividir igrejas. Geralmente igrejas são divididas por causa do orgulho. 1 Coríntios 3:3, quando Paulo recebe notícia da igreja de Corinto, ele diz: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são ainda crianças em Cristo e estão andando segundo os padrões humanos? E nós somos chamados a andar segundo Cristo, que é o nosso padrão, que é o nosso paradigma, queridos irmãos. Então, em primeiro lugar, o orgulho destrói a unidade. Segundo lugar, verso 35. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O princípio que Jesus ensina aqui é que a honra está reservada para os humildes, né? Isso é irônico, né? Porque a pessoa orgulhosa, ela quer honra. Mas a Bíblia diz que a honra está destinada para os humildes, para os quebrantados, para aqueles que se apresentam como servos. Se alguém quer ser o primeiro, disse Jesus, que seja o último, ou seja, servo de todos. Terceiro lugar, versos 36 e 37. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. É interessante, quando estava estudando o texto, estava pensando aqui nas nossas crianças e pensando no ministério de Jesus. Vejam quantas referências nós temos no Evangelho a respeito de Jesus e as crianças. Interessante, as crianças eram atraídas a Jesus. Havia algo de especial no Senhor Jesus e as crianças eram atraídas. E quando eu estudava o texto, fiz uma observação aqui para dizer a vocês: atenção pais, atenção os que fazem o departamento infantil, crianças de primeira, que os seus filhos e os seus alunos sejam atraídos por Jesus, e não apenas pelas atividades legais que acontecem, que são disponibilizadas, elas são ótimas, bem-vindas, não é? Não apenas pelos amigos, e é muito bom que eles tenham amigos na casa de Deus, mas que antes e acima de tudo, essas crianças sejam atraídas pelo Senhor Jesus, pela beleza do Senhor Jesus. Interessante que as crianças, houve um momento do ministério de Jesus que elas não eram bem quistas pelos discípulos, né? As crianças como se estivessem fazendo barulho ali perto do Senhor, e os discípulos queriam afastar as crianças. Jesus disse: deixai que os pequeninos venham a mim. E é muito interessante olhar para essa cena aqui, que Jesus não apenas levou uma criança diante deles, mas colocou a criança nos braços, né, de uma maneira muito afetuosa aqui, né? Bem sabemos que as crianças são frágeis, elas são dependentes, e Jesus chama a atenção aqui para um fato importante: as crianças não devem ser escandalizadas, né? No entanto, esses pequeninos, as crianças aqui, os pequeninos são análogos aos crentes. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: como um crente trata os seus irmãos em Cristo, eles estão tratando a Cristo. Quando você trata bem seus irmãos, Jesus está dizendo, você está agradando a Cristo. E quando você está agradando a Cristo, você está agradando ao Pai. Então, tratar bem os irmãos é uma evidência do amor que temos pelo Senhor. É esse o princípio que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: quem rejeita os seus irmãos está rejeitando o próprio Cristo. É esse o princípio que ele ensina. E tem um texto contundente que está em Mateus capítulo 18, que ele diz o seguinte: é preferível uma morte terrível, que os seus pés e suas mãos fossem amarrados com uma corda em uma pedra, e que você fosse lançado
essa morte dolorosa é menos grave do que escandalizar um desses pequeninos que creem no Senhor. Então aí nós precisamos parar de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu não escandalize aqueles que creem em Ti. Há uma oração muito bonita no Salmo 69, verso 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a minha vida não seja uma vida escandalosa. Nos mínimos detalhes, queridos, imagine aqui, estamos reunidos. Você está aqui no culto a Deus e vem um visitante. Ele está ávido por ouvir a palavra de Deus, e ele soube, bem, eu fiquei sabendo que nessa igreja a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Ele é novinho ainda na fé, está dando os primeiros passos, está com fome da palavra. Aí ele chega aqui, assenta-se ao lado de alguém que não tem reverência, que não presta atenção. A Bíblia está sendo lida, a pessoa está lá lendo mensagem no WhatsApp. Se é no culto da tarde, a Bíblia está sendo lida e pregada, e alguém está ao lado desse visitante, dessa pessoa sedenta pela palavra, e alguém está vendo lá futebol na hora do culto a Deus. Escute bem, isso escandaliza uma pessoa que está sedenta pela palavra de Deus, querendo aprender do Senhor Jesus. Então, cuidado. Por isso que nós que fomos criados no Evangelho, desde novinhos aprendemos aquele texto: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Primeiro, nosso compromisso é com o Senhor. E nós temos uma responsabilidade também com os outros, não é? Porque quando a gente está aqui, mas não tem reverência, não abre a Bíblia, não acompanha a pregação, não cultua, não adora, a gente pode estar escandalizando uma pessoa, ou quem sabe começando a dar os primeiros passos na fé, ou uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, espiritualmente. E a pessoa olha: é isso que significa ser um crente em Jesus? É isso? Não, isso eu não quero para mim, não. Então eu digo: misericórdia, Senhor. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti. Nem por minha causa sofram vexame aqueles que Te buscam. Isso em todas as áreas da vida. Se você é um empregador, seja de uma auxiliar que trabalha na sua casa, seja uma empresa, e as pessoas sabem que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, então que o seu testemunho seja um testemunho cristão para a glória de Deus. Seus vizinhos, seu comportamento na reunião do condomínio, do seu prédio, qualquer lugar onde você compra e você é identificado como discípulo de Cristo. Guarde essa palavra de Jesus. Seria melhor amarrar uma pedra numa corda, amarrar as mãos e os pés e ser lançado com pedra e tudo. Uma morte tão trágica dessa é menos grave do que escandalizar os pequeninos que creem no Senhor. Em quarto lugar, caminhando já para o final, versos 38 a 40, aqui é João, o apóstolo do amor, discípulo ainda aprendendo, disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome. E logo a seguir passa a falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Então, recapitulando aqui, queridos irmãos, o orgulho destrói a unidade. A honra está reservada para os humildes, embora os orgulhosos amem a honra. O orgulhoso é rejeitado por Deus, que é o terceiro ponto que eu não citei, versos 36 e 37. E o quarto ponto: o orgulho gera exclusivismo.
tem que pensar agora a igreja também. Claro que existem aquelas pessoas com as quais nos identificamos mais. Existe logo uma empatia, né? Mas, por outro lado, queridos irmãos, nós não podemos nos fechar no nosso grupo e deixar os demais. Nós temos dito aqui que somos uma família, família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos interdependentes, nós precisamos tratar a todos, né? Muito bem. Mas o orgulho gera exclusivismo, né? Esse incidente aqui, os discípulos viram alguém que não estava andando com eles, mas alguém que estava expulsando demônios em nome do Senhor, e os discípulos disseram: bom, se ele não faz parte do nosso grupo, não é lícito que ele o faça. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém é um verdadeiro discípulo meu, se o que ele estiver fazendo é em nome do Senhor, então ele faz parte do meu grupo também. É isso que Jesus está ensinando aqui com muita clareza. Desde que aquele era um legítimo seguidor de Jesus, então ele era também um verdadeiro, um genuíno proclamador da verdade, ainda que ele não fizesse parte daquele grupo. E o que Jesus está dizendo, o princípio é esse: quem não é contra Cristo é um legítimo seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo, né? Às vezes nós temos esse olhar muito denominacional, né? Nós presbiterianos, né? Queridos, quando o Senhor olha aqui para o Recife, para qualquer lugar, Ele vê a sua igreja. Nós colocamos esses rótulos, né? Mas Ele vê a sua igreja. Ele tem uma igreja só, né? E todo aquele que crê nos essenciais de Deus, todo aquele que crê naquilo que é fundamental, todo aquele que coloca Jesus no centro, todo aquele que crê na supremacia das Escrituras Sagradas, na triunidade de Deus, no plano eterno, na ação soberana de Deus, todo aquele que é monergista, que crê, que entende que a iniciativa graciosa é sempre de Deus, todo aquele que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que é habitado pelo Espírito de Deus, ele faz parte da nossa família. Por isso nós não pregamos para esvaziar a igreja de ninguém, nós pregamos o Evangelho. O que nós queremos é que pessoas saiam das trevas para a luz, que cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus. E por fim, a última lição do Senhor Jesus é a recompensa da humildade, verso de número 41. Aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa, o seu galardão. Então, vejam como Jesus conclui aqui com muita sabedoria, em contraste com as consequências negativas e devastadoras do orgulho, porque o orgulho é exclusivista, o orgulho não edifica, o orgulho promove divisões, o orgulho não glorifica a Deus. Vejam, o ensino final do Senhor Jesus salienta o aspecto positivo da humildade. A humildade, mesmo quando demonstrada por um pequeno gesto, que é dar um copo de água, há um outro texto que diz um copo de água fria para alguém, resulta em uma recompensa. Aqui está o galardão da humildade. Provérbios 22:4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E Provérbios 25:21, o copo de água que era considerado como um sinal mínimo de hospitalidade, que podia ser dado até a um inimigo. Esse é o significado do texto. Queridos, concluindo e fazendo breves aplicações, a ideia que os discípulos tinham do que significava ser grande, essa ideia precisava ser mudada, porque eles estavam discutindo quem é o maior, né? A verdadeira humildade significa que a pessoa imerge nas necessidades dos outros, tem compaixão dos outros e os ajuda em tudo que for possível, como um verdadeiro discípulo de Jesus.
E Jesus está ensinando isso. Se alguém deseja ser o primeiro, você quer ser o primeiro? Então seja servo. Seja o último. Seja servo de todos. Essa é a lógica do reino de Deus, muito diferente do mundo, não é? O mundo vive dizendo, você precisa se lançar, você precisa se impor, você precisa mostrar quem você é, não é? Inclusive, pessoas são até treinadas para entrevista, né, para conseguir emprego, né? As pessoas mostram uma outra face, né? Mas o Evangelho ensina algo bem diferente, né? Humildade. Queridos, eu queria fazer 2 aplicações apenas, e eu vou citar aqui 2 autores, um deles, o pastor Wilson Porte Júnior. Ele escreveu um livro editado pela Gold Books, que fala exatamente sobre a humildade, é o impacto da humildade. E um trechinho que diz assim: o orgulho possui muitas faces e se revela no coração humano de formas variadas. Com nomes como arrogância, soberba ou altivez, esse mal nos afasta de Deus e nos faz mais parecidos com o pior da criação. Não é possível conhecer todo o orgulho que há em nós, mas é possível vencê-lo pouco a pouco, batalha após batalha, e experimentar dia após dia o impacto da humildade. Aprendei de mim, disse Jesus, sou manso e humilde de coração. E o outro livro que queria recomendar também, o livro é Humildade e Verdadeira Grandeza. Eu tirei o tema exatamente do tema desse livro, não é? Um autor chamado Merhaney, é um livro da editora Fiel. E é um livro bem prático. Depois, a parte teórica, no último capítulo, antes da conclusão, ele diz assim: como enfraquecer o orgulho e cultivar a humildade sempre. Como enfraquecer o orgulho e cultivar a humildade sempre. E ele apresenta uma lista de sugestões. Primeiro, reflita sobre a maravilhosa cruz de Cristo. E foi esse o ensino de Jesus, falando para os discípulos que estavam discutindo quem é o maior. Ele falou do seu sofrimento, da sua morte, da sua obediência, da sua submissão à vontade do Pai. E as orientações práticas. Ao iniciar cada dia, primeiro, comece o dia reconhecendo sua dependência e necessidade de Deus. Não comece o dia pensando quanto dinheiro vou ganhar hoje, não é? Comece o dia reconhecendo sua dependência e necessidade de Deus. Comece o dia expressando gratidão a Deus. Pratique as disciplinas espirituais, oração, estudo da palavra de Deus, adoração. Faça isto consistentemente, todos os dias e nas primeiras horas do dia, se for possível. Aproveite suas idas e vindas para memorizar e meditar nas Escrituras. E por fim, isso aí é só para iniciar o dia, viu? Lance seus cuidados sobre Ele, porque Ele tem que cuidar de você. Ao findar cada dia, ao final do dia, transfira a glória para Deus. Antes de dormir, receba de Deus o dom do sono e reconheça o seu propósito para o sono, né? Um sono reparador. 2 outras instruções práticas. Ele diz: tenha um foco especial. Isso aqui, pensando aqui na vida como um todo, tenha um foco especial. Estude os atributos de Deus. Estude as doutrinas da graça. Estude a doutrina do pecado. Ele aqui está falando em outro contexto, né, queridos? Ele diz: jogue golfe o mais possível. Não dá para a gente aqui, né? Mas você procura aí uma outra atividade, né? E diz mais: ria muitas vezes, inclusive ria de si mesmo, né? E por fim, ao longo dos dias e semanas, identifique evidências da graça em outras pessoas. Encoraje e sirva aos outros todos os dias. Convide e busque a correção. E responda às provações com humildade.
Dependência de Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, queridos?